Mas também essa não adaptação dele chega em um momento que ele já tá beirando os 40 anos, caminhando muito mais pro fim de carreira. Desanimado com o que aconteceu em 2021. Também eu acho que é um ponto. Eu acho que Então, faz assim, parte. eu acho que ele não se adaptou. A gente vê o Leclerc esse ano faz uma temporada bem melhor que a dele. O Russell, igual eu disse aí, nesse recorte de Mercedes aí pós de 2022 em diante, o Russell teve mais vitórias. O Russell acho que teve até mais momentos bons, digamos assim, momentos memoráveis. Existe um papo na internet de que o Hamilton não se adaptou ao tal do efeito solo, que voltou para a Fórmula 1 a partir de 2022. Então a gente trouxe um levantamento para ver se realmente faz sentido falar isso, né? O Hamilton que veio para a Ferrari esse ano e não está rendendo tanto quanto esperado por muita gente. E aí, ó, eu trouxe uma declaração de um cara que foi engenheiro, diretor de engenharia de pista da Mercedes. Você pode ler pra gente, por favor? Claro. Lewis não escondeu o fato de que os sábados eram seus dias difíceis. Ele tem dificuldades com toda essa geração de carros, que na verdade não combina com seu estilo, disse aí Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes em 2024. Lá em junho de 2024 ele disse isso. E a gente trouxe números aqui do Hamilton. Será que faltou ele se adaptar? Tá aí, ó. Lewis Hamilton pós 2022 e Lewis Hamilton pré 2022. O Hamilton aí pré-2022 fez 288 corridas com 103 vitórias e 182 pódios. Absurdo, né? Absurdo. Primeiro, absurdo. É. Absurdo. E o Hamilton aí pós-2022, né, 2022 em diante, na verdade, fez 77 corridas com 2 vitórias apenas e 20 pódios. E assim, claro, a gente tem que fazer o adendo aqui de que, obviamente, o carro que ele teve pré-2022 era um carro muito dominante. Sim. E que assim, por mais que ele não tenha se adaptado, mesmo ele não se adaptando, se ele tivesse um carro tão bom, se ele tivesse na Red Bull, por exemplo, com certeza ele teria números melhores do que os que ele tem hoje. Mas, dito isso, eu acho que o ponto é a gente olhar a análise em comparação com os companheiros de equipe que Eu ele ia teve. falar isso agora. O Russell, nesse mesmo período de tempo, tem mais vitórias que o Hamilton. Tem mais vitórias. No mesmo carro. Não tem muito mais, mas tem mais. Exatamente. Tem mais. Então, provavelmente tem mais pódios também, não sei. Mas, realmente o Hamilton parece que não gostou muito desse novo regulamento aí, né? E quando a gente fala de pilotos que não gostam de novos regulamentos, a gente lembra de Sebastian Vettel também. É o primeiro que vem à mente, não é? Uhum. Sebastian Vettel que pré-2016 foi extremamente dominante na Fórmula 1 e pós-2018 não teve a mesma sorte. Uhum. O Vettel aí até o final de 2016, ele tinha 178 corridas, sendo 42 vitórias e 86 pódios. E o Hamilton de 2017 em diante, Vettel. de novo, o Vettel aí pós 2017, por exemplo, ele tem 121 corridas com apenas 11 vitórias e 36 pódios, então de fato é um outro piloto aí que teve um declínio aí de uma era para outra. E o Vettel eu acho que é um recorte mais interessante porque ele teve quase o mesmo número de corridas aí, enquanto que o Hamilton tem bem menos, né, no pós-problema, mas ele teve carros bons, né, o Vettel. Não tão bons como a Red Bull dele era, mas tem carros bons, carros que eram competitivos, de carros fato. bons. O Hamilton ainda não teve um carro muito bom, muito bom, né, depois desse problema. E o Vettel até falou em 2022, isso daí, ó. Talvez seja melhor dirigir um ônibus. De novo. Talvez seja melhor dirigir um ônibus na cidade do que pilotar um simulador antes da corrida para fazer a preparação. E essa reclamação do Vettel é justamente em relação ao tamanho e o peso dos carros. Sim. Uma coisa que o Vettel reclamava que ele não gostou e não se adaptou foi sobre o tamanho dos carros, que aumentou muito, né, naquele pós-2016 ali. Tanto que o Vettel ficou conhecido depois disso por rodar muito, né? Porque como os carros eram maiores, ele tinha mais dificuldade. E ele rodou em várias provas aí. Dá pra gente citar, por exemplo, nas jornadas dele de disputa pelo título, como em 2018, ele roda uma porrada de vez, então de fato mostra que ele não estava confortável e aspas dele fica bem evidente. Aspas que já era de 2022, aí já era até outro regulamento quando os carros começaram a diminuir. Sim, mas então, ainda eram grandes. Ainda eram grandes e 2021 foi meio que o auge da grandeza dos carros ali, né? E tem o Felipe Massa também. Sim. Porque o Felipe Massa teve um auge ali até 2008 e depois de 2008 a queda é brusca, né? A gente pode ver aí, ó, são 105 corridas antes de 2008 para trás, 11 vitórias, 27 pódios.
algo que logo depois caiu muito, né? Foram 164 corridas, até mais do que ele fez antes. 0 vitórias, de 11 para 0, e 14 pódios aí. O número de pódios até que ficou razoavelmente parecido, né? Mas, enfim, são mais corridas. E, claro, tem que lembrar também que ele pilotou parte dessa época aí pela Williams. Já era um final de carreira ali do Felipe Massa. E teve também o acidente dele, da mola que bateu na cabeça dele no meio do caminho. Então muita gente acha que ele não foi exatamente o mesmo depois do acidente da mola ali. Apesar dele achar que não mudou nada. Apesar dele falar que não mudou nada, né? Mas a Ferrari não era tão dominante nesse tempo que Longe disso. ele passou lá, né? Mas a Ferrari chegou a ter carros competitivos com ele lá, né? 2010 foi o último ano dele na Ferrari? O Massa não, o Massa corre até 10 não, desculpa. 2013 é o último ano 2013, dele. então. Quando troca de novo esse regulamento, ele troca de equipe também. 2010 e 2012 ele ainda corre pela Ferrari, Ferrari. e acaba sendo doutrinado aí por Fernando Alonso, né? Que briga pelo título em ambas as ocasiões. Realmente não se adaptou, Massa? Cara, o Massa é um pouquinho difícil. É igual eu disse aqui, ele disse que o acidente não mudou pra ele em nada. Eu até acredito que pra ele, de fato, a abordagem dele era a mesma, etc. Mas eu acho que o acidente tem muita importância nesse declínio dele aí. Ó, ele pode até não ter se adaptado a algumas coisas, mas eu acho que o acidente foi parte crucial desse declínio precoce dele, digamos assim. E às vezes não é nenhuma questão de. Às vezes o cara tá até se sentindo bem, mas o rendimento O dele corpo já não responde. não é a mesma coisa ali, né? E eu acho até que, enfim, pode ser que depois ele voltou ao normal dele, mas por um tempo ali eu acho que é um negócio meio estranho, né? Não deve ser tão simples você voltar de uma lesão do nível que ele voltou. Tipo, ele ficou em coma. Foi como se ele tivesse tomado um tiro. Era um bagulho bizarro, sim. O Fantástico fez uma matéria, né, e tudo mais. Não, é surreal, surreal. Mas enfim, e o Hamilton, hein? Você acha realmente que ele não se adaptou ao efeito solo? Tudo isso pra falar sobre o Hamilton no final das contas. Sim. Eu acho que ele não se adaptou, é igual você disse. É que ele não se adaptando ainda é um nível alto, algo, né? Bom, eu acho que, na verdade, combina com duas coisas. Obviamente, eu acho que ele não se adaptou, mas também essa não adaptação dele chega em um momento que ele já tá beirando os 40 anos, caminhando muito mais pro fim de carreira. Desanimado com o que aconteceu em 2021. Também, eu acho que é um ponto. Eu acho que então, assim, eu acho que ele não se adaptou. A gente vê o Leclerc esse ano faz uma temporada bem melhor que a dele. O Russell, igual eu disse aí, nesse recorte de Mercedes aí, de 2022 em diante, o Russell teve mais vitórias. O Russell acho que teve até mais momentos bons, digamos assim, momentos memoráveis. Então eu acho que não se adaptou. Mas a idade também é um peso. A gente até comentou isso, eu lembrei agora. Quando ele anuncia que vai pra Ferrari, a gente até brinca aqui com a figura do Daniel Ricciardo, que ficou conhecido por adaptação ou não adaptação. E a gente achava que o Hamilton não ia ter problemas, mas a gente fez um disclaimer na época de que pessoas mais jovens conseguem se adaptar melhor do que pessoas mais velhas. Sim. E a mudança de regulamento, mudança de equipe, tudo isso. E a gente até achava que não ia acontecer com o Hamilton, mas meio que aconteceu, né? A adaptação dele na Ferrari já é pior, partindo do ponto da adaptação dele aos carros de efeito solo, que já não foi boa. Então, tipo, é um recorte ruim dentro de um recorte já ruim. Sim. Então, de fato, eu acho que o Hamilton não se adaptou a esse carro, a esse regulamento, na verdade, né? E acho que não tem muito pra onde ele correr. O fato dele estar beirando aí o fim de carreira, sei lá, nos seus últimos 2 anos de carreira, por exemplo, também contribui para que essa adaptação não seja a coisa mais fácil do mundo. E eu acho que o fato dele assinar um contrato com a Ferrari até 2026 também é uma maneira de botar o pé na água, né? Sim. Do tipo assim, pô, é que eu acho que ele esperava que a Ferrari disputasse o título esse ano, porque todo mundo esperava e porque a Ferrari deveria ter feito isso, né? Já que terminou o ano passado em alta. Era só manter o trabalho, mas enfim, a gente não sabe o que acontece na Ferrari. É sempre uma surpresa atrás da outra. Mas o que eu acho de colocar o pé na água é que a ideia dele provavelmente era disputar o campeonato esse ano e sentir a mudança dos carros para o ano que vem. E aí, dependendo de como ele se sentisse no carro, dependendo do resultado esse ano, claro, se ele ganhasse um título esse ano, eu acho que ele correria só até o ano que vem, provavelmente. A menos que a Ferrari fosse muito dominante. Mas acho que a ideia talvez seja essa, tipo assim, pô, eu nem gosto de pilotar esse tipo de carro, eu já tô no final aqui,
eu já tô no meu último esforço, tipo, tem um monte de coisa aí que o cara quer fazer da vida, quer fazer música, quer cuidar da fundação dele, quer se envolver mais com moda, ou o que quer que seja. E aí o cara já começa a pesar, né? Tipo assim, pô, será que vale a pena eu ficar aqui nesse regulamento que eu não gosto, nesse tipo de carro que não compreende o meu estilo de pilotagem, que eu não tô conseguindo fazer funcionar? Sim. Tipo, se 2026 as coisas não mudarem muito, às vezes vale a pena pra ele realmente Embora. pegar o boné dele e ir embora, Uhum. né? Então eu acho que tudo isso entra na conta aí do Hamilton e dessa história dele não se adaptar aí. E essa declaração aqui do diretor aí de engenharia da Mercedes é algo muito forte, né, no final das contas, É, né? bastante. Tipo, pô, ele fala como se fosse algo público e notório, né? Tipo, que Mas ó, pra ele... o Lewis não escondeu, É. claramente não combina com o estilo dele. Pilotar esse tipo de carro não combina com o estilo dele. E aí, pô, ele vai fazer o quê? Ou ele torce pra mudar o tipo do carro, ou ele vai embora. E assim, é normal que isso aconteça. Várias vezes isso acontece e não vira nem notícia. Tipo assim, porque, você pega um Verstappen. Imagina que o próximo regulamento não seja legal pro Verstappen. Aí ele vai ficar, sei lá, quanto tempo dura o próximo regulamento? 4 anos. 4 anos. 2030. Aí ele vai ficar 4 anos ali, correndo, ganhando uma corrida de vez em quando, pegando um pódio ali, outro aqui e tal, mas rendendo muito abaixo. Aí a gente pode até falar, tipo, o Verstappen não gosta tanto desse regulamento e tal. Mas no final das contas, sei lá, vai passar 4 anos, ele vai ter outro carro que vai disputar o título, vai ganhar o título e essas coisas passam. Mas quando o cara chega no final da carreira, a gente sabe que são as últimas tacadas dele, né? E foi isso que aconteceu com o Vettel, por exemplo. Na última tacada do Vettel, veio um regulamento que ele não gostava, ele não se deu bem, e aí foi daí ladeira abaixo. A gente sabe que na Fórmula 1, pra você se queimar, é muito rápido. Basta uma temporada ruim, uma temporada mais ou menos, e você já vai pro ralo, né? Sim. Então eu acho que isso acontece bastante. Não, de fato é. E você disse que é uma declaração forte, de fato é. Mas é porque esse é o cara que provavelmente pegava lá a telemetria do Hamilton e ele comia, né? Essa telemetria. E ele via como o Hamilton era até 2016, até 2021. E depois ele vê como o Hamilton era em 2022. Acho que o cara também deve ficar chocado, né? Porque ele viu esse declínio muito repentino de um ano pro outro, que foi literalmente de um ano pro outro. Sim, com certeza, com certeza. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês aí. Vocês acham que o Hamilton acabou? Você acha que o Hamilton pode ter uma vida nova em 2026? Você acha isso? Eu acho que não vai mudar tanto, né? Eu acho que até pode, mas eu acho que não vai mudar tanto. Eu acho que o Leclerc, a tendência é que ele siga sendo aí o líder da Ferrari, digamos assim. É porque, querendo ou O não... Hamilton já pode entrar naquela foto lá de Shaquille O'Neal de Celtics, Danny Ricciardo de McLaren, por aí vai. Sim, A foto é uma dos boa Washington, foto. Boa foto. Sim. É a foto do suspiro final de carreira, né? Mas é que assim, pô, tudo depende da Ferrari. Se a Ferrari conseguisse construir um carro dominante pro ano que vem e passar por cima de todo mundo, eu acho que ele teria chance de título, mesmo estando abaixo do melhor dele, porque é aquela coisa, o Leclerc é um cara que provavelmente é muito mais suscetível a erros do que o próprio Hamilton. Mas eu acho que o Leclerc tá num nível de maturidade que ele não perderia um campeonato pro Hamilton. Eu penso assim também. Se o Até Hamilton, porque a tendência... se o Hamilton não melhorar, esse é o meu Sim. ponto. Se o Hamilton pilotar o que ele tá pilotando hoje, Então, mas não acho. Com um carro melhor, né? A tendência não é nem ficar nesse nível de disparidade técnica, mas é aumentar, né? Porque o Leclerc tá meio que no auge, então ele vai seguir sendo isso aí que ele é por alguns anos. O Hamilton, a tendência é que ele piore, mesmo que seja pouco, mesmo que seja gradativo, a tendência é que a disparidade entre eles fique cada vez maior, né? Pois é. Ó, o Paulo falando aqui, ó, chega uma hora que a cabeça pensa e o corpo não executa. A idade chega pra todos, a adaptação é desculpa. Eu acho que... É que no caso do Hamilton, eu acho que faz mais sentido esse papo de adaptação. No caso do Daniel Ricciardo, eu acho que realmente era isso. Ele parou de funcionar. Mas eu acho que o Hamilton caminha pra isso também, mano. Não é só adaptação. Caminha. É que também, querendo ou não, o parar de funcionar do Hamilton ainda vai ser muito melhor que o do Daniel Ricciardo. Né? Porque são padrões de pilotos diferentes. Doutora Ana falando aqui... O que a Ana tá falando aqui, ó? Ela tá falando coisas que não podem falar. Ó. Retirem o efeito solo já. Essa mensagem eu posso ler. Essa mensagem da Ana pode ser publicada. Enfim. Mas tá aí, gente. Comentem suas opiniões sobre Hamilton e o efeito solo, que eu quero saber. Você acha que... Pode falar. Não, pode falar. Você acha que 2026 vai ser o último ano do Hamilton? Tudo caminha para que sim. Eu acho que sim.
Tchau.